não vigia não, não ora não. Então hoje nós vamos estar começando, abrindo este ciclo, e com certeza vai ser bênção. Amém, querido? E você crê? Eu quero começar em Mateus capítulo 8, versículo 28 e 29, que diz, quem é que está aqui? Ô Deus, ô rapaz, pensei que Jesus já tinha te levado. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar, por que vem nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? Pode assentar-se. Veja, querido, Jesus, ele tinha como destino a cidade de Gadara. Jesus estava ministrando o evangelho, Jesus estava pregando o evangelho, e ele queria chegar. Abaixa essa música, esse fundo, Michael, por favor. Pode até tirar se quiser. E ele tinha como destino a cidade de Gadara, e esta cidade ela estava localizada na outra margem do mar da Galileia. Jesus passou para lá. E veja porque no meio da travessia, algo espiritual muito forte acontece. Algo que era espiritual. Tem coisas que acontecem na nossa vida, dentro da nossa casa, e que temos que olhar com os olhos espirituais. Não tem outra forma. E veja porque Jesus está atravessando, e no meio da travessia, algo espiritual muito forte acontece. O que acontece, pastor? Uma tempestade se apresenta. Uma tempestade muito forte. Veja, e essa, na realidade, era uma manifestação demoníaca para impedir a chegada de Jesus até aquele lugar. O inimigo estava se levantando para impedir que Jesus chegasse lá. Porque quando Jesus chegasse lá, já era. O que estava endemoniado ia ser liberto, o que estava doente ia ser curado. E veja, porque quando eu estava lendo, hoje até liguei para o Jonatas, o pastor Jonatas, e eu me lembrei de um fato, de um relato que aconteceu com o saudoso meu sogro. O Jonatas ainda era adolescentezinho, era, não sei, 12 anos, 10, 13 anos, e o Jonatas acompanhava muito o avô dele. Uma senhora de Copacabana, ou na Barra da Tijuca, nós não identificamos muito, mas parece que foi na Barra da Tijuca, ligou para o meu sogro e disse, pastor, por favor, venha aqui na minha casa, porque a minha filha está endemoniada. A garota estava querendo quebrar tudo, estava espumando, estava lá um horror. E o pastor então, com a minha sogra, e como o Jonatas estava lá, o Jonatas estava sempre enfurnado na casa do avô, aí o avô levou o Jonatas também. Rapaz, você não queira saber o que aconteceu no meio do caminho. Teve desastre, teve congestionamento, horas de congestionamento, teve confusão na estrada, na rua. Olha, aconteceu de tudo que você possa imaginar. Depois assim, de quase 3, 4 horas, o meu sogro na rua, tentando chegar lá, quando ele chega e entra na casa da senhora que chamou ele, a endemoniada, a menina estava endemoniada, ela se levantou e disse, como é que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Eu fiz de tudo para você não vir, e você conseguiu chegar. Eu fiz de tudo para que você não chegasse aqui. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus estava indo para o outro lado. Uma tempestade se levanta. E o texto ele nos mostra, né, uma legião de demônios, centenas deles, habitando e dominando um território. Eles se levantam para impedir de Jesus chegar lá. E a palavra de Deus diz que eram centenas deles. E não somente dominando o território, mas também dominando a vida daquele homem que estava ali. Muitos demônios. Que às vezes você olha para a pessoa e diz, ele está endemoniado. Mas ali tem legiões. E eram muitos. Veja, porque os demônios que estavam sobre a vida daquele homem,
Era um tanto que em Marcos capítulo 5, versículo 9, mostra isso. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Porque eles vieram desaforados. Porque eles sabem que há um tempo que eles serão destruídos. Veja que ele diz para Jesus, ainda não é o seu tempo, o que você veio fazer aqui? Porque eles sabem que o tempo deles já está determinado. E queira saber, irmãos, que o fim de Satanás é o único que não tem como se converter. Não tem como se salvar mais, Satanás não. E ele vai fazer de tudo para levar o máximo de pessoas com ele, o máximo de família, o máximo de pessoas. Se possível, os crentes. E veja que Jesus chega para aquele demônio e pergunta assim, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome. Por quê? Porque somos muito. Dizem os estudiosos que uma legião tem mais de 3.000 demônios. Uma legião, mais de 3.000 demônios. A gente vê quando eles são expulsos e pegam num porco e afogam os porcos. Veja, querido, porque o que nós precisamos saber, que como igreja, diga, eu sou a igreja do Senhor. Diga, eu sou filho de Deus. Então, nós precisamos saber que como igreja e como filhos de Deus, nós temos a autoridade de Cristo para derrotar e vencer legiões do inferno. Nós temos autoridade. Jesus nos deu essa autoridade. Nós não temos que abaixar a cabeça para os demônios. Veja, Lucas 10, 19 diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada lhes farás dano algum. Jesus nos deu autoridade. Muitas vezes acontecem coisas dentro da nossa casa, que a gente liga para o pastor, pastor, vem aqui. Não, você tem essa autoridade. Você pode fazer isso. Então veja, porque Jesus nos deu essa autoridade foi nos dada para que a gente possa usar. Agora, amados, nós vencemos como igreja, e nós vencemos como filhos de Deus sempre que usarmos a palavra, e eu quero falar 3 pontos de como a gente vence, né? Como a gente usa essa autoridade. Veja, porque como igreja, como filho de Deus, nós vamos sempre vencer, primeiro, quando não permitimos que nenhuma tempestade nos impeça de caminhar. Quando você falar, não tem nada que possa me impedir de eu ir. Não tem nada que possa me impedir de eu fazer. Quando nós não permitimos que nenhuma tempestade nos impeça de caminhar, nós vencemos como igreja e como filho de Deus. Veja, Marcos capítulo 5, versículo 35, 36, 38 e 39 diz, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha, isso aqui tem como fundo, o pano de fundo lá, os endemoniados. Veja, Jesus está indo. Satanás sabia a obra que Jesus ia fazer ali, que Jesus não ia só libertar aqueles demônios. Jesus ia curar, ia fazer um monte de coisa. Então veja, quando Jesus ainda estava ali falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Veja, querido, porque Jesus ele sabia que o mundo espiritual já estava se movendo. Jesus, né? Então, ele não precisava nem ter o discernimento. Jesus já sabia que o mundo espiritual ali já estava se movendo para a destruição. E qual era o alvo? A família. As famílias eram o alvo. E Jesus tinha esse entendimento. Então veja, porque aquela legião, ela estava incomodada com a ida de Jesus lá naquele lugar, lá em Gadara.
Aquilo incomodou, porque ele sabia, é mundo espiritual. Nós não vemos, nós não sabemos. Mas Jesus, por ser também, né, filho de Deus, Jesus tinha esse discernimento. Então, veja, aquela legião, ela não estava querendo, ela estava incomodada com a ida de Jesus até Gadara. E eles iriam fazer de tudo para impedir que Jesus chegasse lá. Eles iam fazer de tudo para impedir que Jesus chegasse naquele lugar. Porque Satanás sabe que onde Jesus está, que onde Jesus vai, curas são realizadas, libertações são realizadas. E saiba, queridos, muitas situações de oposição, olha o que eu vou te falar agora. Muitas situações de oposição são as tempestades que a legião do inferno levanta para nos impedir de cumprir o plano de Deus. Muitas oposições são legiões dos infernos para que a gente não cumpra o propósito de Deus na nossa vida. E nós precisamos vencer os medos, nós precisamos vencer os desesperos para atravessar o mar de problemas. Nós precisamos confiar na palavra de Deus para cumprir o que Deus determinou para cada um de nós. A primeira coisa que nós precisamos saber é que não podemos permitir que nenhuma tempestade nos impeça de agir ou de caminhar. A segunda coisa, vencemos como igreja e como filhos de Deus, quando não permitimos que pessoas dominadas por legiões do inferno nos impeçam de prosseguir. Como tem pessoas usadas pelo diabo para impedir a obra de Deus, impedir o nosso progresso. Eu venço, você vence, como igreja, como filho de Deus, quando você não permite que pessoas demoniadas por legiões do inferno te impeçam de prosseguir. Mas para isso você precisa ter o discernimento. Opa, isso aqui é diabo. Isso aqui vem do inferno. Veja Mateus capítulo 8, versículo 28 diz: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Veja, querido, porque ali havia, a Bíblia diz que havia 2 homens que serviam de guardiões malignos de Gadara. Eles eram guardiões, eles amarravam aquele caminho, eles impediam que pessoas passassem por ali, que alguma coisa avançasse naquele lugar. Eles eram demônios incorporados. E a Bíblia diz que ninguém passava por aquele lugar, por aquele caminho, por causa desses 2 endemoniados. Eles fecharam ali, aquele caminho, porque eles não deixavam, né, eles criaram uma barreira. Era o verdadeiro tranca-rua. Tem pessoas que estão com a vida amarrada. Ela não progride, ela não prospera. Ela não vai a lugar nenhum, porque tem demônios amarrando. E a Bíblia mostra exatamente isso. Ali havia esses dois endemoniados, né? Os demônios tinham entrado neles e estavam ali embarreirando. E nós precisamos saber, querido, nós precisamos com discernimento e com sabedoria, entender que o comportamento de muitas pessoas, olha o que eu vou te falar agora, você precisa entender e compreender que muitas vezes o comportamento de pessoas são atitudes governadas por demônios. A Bíblia é muito clara quando diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu não tenho que brigar com meu vizinho. Eu não tenho que brigar com meu marido. Eu não tenho que brigar com a minha esposa. Eu não tenho que brigar com meu filho. Eu não tenho que brigar com meu pai, com a minha mãe. A nossa luta não é com eles. Nós temos que ter a sabedoria e o discernimento, que muitas vezes quem está por trás deles são demônios, para te desanimar, para fazer você parar. Se a gente não tem esse discernimento, se a gente não tem essa sabedoria, a gente vai ficar sempre dando murro em ponta de faca. Veja, são atitudes governadas por demônios. Por isso nós precisamos da autoridade que Cristo deixou para a igreja e devemos usá-la. Por isso que tem momentos que Jesus ele chegou para Pedro uma vez, Pedro chegou, que isso, Senhor? E Jesus disse, aparta dele, Satanás. Pastor, mas é meu irmão, mas é meu pai, é meu marido, é minha esposa. Não importa, se você tiver o discernimento de saber que ali é um demônio que está usando ele.
E Jesus disse para Pedro: sai dele, Satanás. Nós precisamos entender que muitas vezes o comportamento de muitas pessoas são atitudes governadas por demônios. E eu queria te dar uma hashtag dica essa noite. Nunca entre numa briga com alguém que tenha mais motivo para estar nela do que você. Grave isso. Não compre briga de ninguém. Não entre em briga por ninguém. Nunca, nunca. Quando eu digo nunca, nunca. Nunca entre numa briga com alguém que tem mais motivo para estar nela do que você. Às vezes as pessoas vão se envolvendo, vai te envolvendo nas lutas delas, nas brigas dela. Ela tem muito mais motivo para estar lá do que você. Veja, Jesus, ele já tinha decretado que portas do inferno nunca seria impedimento para a igreja. Foi um decreto. Por isso que de início nós falamos: eu sou a igreja, você é a igreja. Você é filho de Deus. E Jesus já tinha decretado que portas do inferno nunca. Mateus 16, 18 diz: também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Veja, não prevalecerá não significa que não vai atacar, que não vai vir. Não vai prevalecer, mas vai vir. O diabo sempre vem. Esta noite, tudo que é porta do inferno vai cair por terra. Você crê nisso? Amém. Toda tentativa do inferno de nos fazer parar, de nos fazer, recuar e até mesmo desistir, será frustrada em nome de Jesus. Nós vamos avançar. Nós estamos avançando. Isaías 54, 17, não está aí não, filho. Diz que nenhuma arma forjada contra nós prospera. Diga: nenhuma arma contra a minha vida. Nenhuma arma contra a minha casa. Nenhuma arma contra a minha família prospera. Ou prosperará. Então veja, finalmente vencemos como igreja e como filhos de Deus, quando sabemos que o exército do Senhor é maior que qualquer legião do inferno. Você tem esse entendimento? Os exércitos de anjos do Senhor são muito maior do que as legiões de demônios. A gente precisa entender isso. A gente precisa compreender isso. Segundo a Reis 6,16, nós já conhecemos o pano de fundo desse texto. Também Eliseu está ali com o moço dele, e está numa guerra, está vendo uma guerra, muitos exércitos inimigos estão se aproximando, e o moço, Geazi, ele se apavora, ele fica desesperado, e ele diz: os inimigos estão vindo, nós somos fracos, nós somos pouco. E Eliseu ficou numa boa ali, tranquilo, e disse: fica tranquilo. E ele só pediu a Deus que abrisse os olhos daquele moço. E quando Deus abre os olhos dele, ele fala exatamente isso. E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Veja que o profeta Eliseu, ele revela que muito mais são os anjos do Senhor que estão conosco do que a legião dos demônios. Muito mais. Veja, do que qualquer exército maligno. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos filhos de Deus. Isaías, 1 João capítulo 4, 4 diz: filhinhos, vocês são de Deus. E vão vencer? Vão vencer? O que está escrito? Vocês são filhos de Deus e já venceram. Já venceram. Quem venceu por nós já foi Jesus. Então vocês são filhos de Deus e já venceram, porque aquele que está em vocês, incomparavelmente maior do que aquele que está no mundo. A gente precisa ter essa certeza, querido. A gente precisa ter essa confiança. Deus, Ele guarda e protege aqueles que são seus.
Quem é do Senhor que está aqui essa noite? Tenha dúvida disso não, você é. Até que você olhe para trás e desista, você é do Senhor. Você pode abrir mão disso. Deus guarda e protege aqueles que são seus, aqueles que confiam no seu nome. Salmo 91, versículo 7, depois de 9 a 11, diz: caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. E o que é que acontece com você? Não é atingido. Não é atingido. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Olha que promessa. É como se o Deus pegasse um anjo e disse: anjo, está vendo o Marquinho, Marcos? Marcos, qual é o sobrenome? Marcos Roberto. Vai lá. Não deixa nada acontecer com ele. Ele é meu. E o anjo tem essa responsabilidade. Até a pedra, no meio do caminho, a Bíblia diz que o anjo vai tirando a pedra. O anjo já viu que o Marquinho vai passar por ali, vai tropeçar naquela pedra, o anjo já tirou. O anjo nos guarda de pragas e de um monte de outras coisas. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa confiança. E não abrimos mão dela. Diga: essa é a minha fé. Não abro mão dela. Saiba, queridos, quando as legiões do inferno são derrotadas, e nós vamos orar esta noite, é muito espiritual. Pastor, não estou vendo diabo nenhum. Você não vai ver mesmo, não. Pastor, não estou vendo capeta, não. Ontem eu estava vendo, pode ser, deve ser montagem, pode ser montagem, mas na minha cabeça é real. 2 trens bateram de frente e alguém gravou. Logicamente pode ser montagem mesmo. E alguém gravou um vulto de capa preta, de coisa passando por cima, assim. Falei, tudo bem que alguém criou ali, é fake, né? Mas o mundo espiritual é exatamente assim. Então veja, querido, porque quando as legiões do inferno são derrotadas, cativeiros são desfeitos. Cativeiros são quebrados. Quando legiões do inferno são derrotados, vidas são transformadas. Tem pessoas que estão anos dentro de uma igreja. Por que não são transformadas? Porque estão em cativeiro. O inimigo tem, a mensagem de domingo, saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dele. Saiu do Egito, mas o Egito ainda está lá. Então está em cativeiro. E quando legiões do inferno são derrotadas, essas vidas são transformadas. Quando legiões do inferno são derrotadas, famílias são abençoadas. Famílias são abençoadas. Caminhos são liberados para avançar. Os caminhos, sabe, aqueles endemoniados que estavam lá amarrando tudo, quando ora, aquilo vai quebrando, aqueles têm que sair. Caminhos são liberados para avançar. E esta noite, nós vamos cobrir a nossa família, a nossa vida e a nossa casa com oração. Jesus está às portas. Você viu quantos terremotos teve na Bahia? Aqui do lado, Bahia, Brasil. Está vindo outro furacão lá na Coreia do Sul. São sinais. O diabo está atacando muito a criança. Começa a observar o jornal. Criança de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 9 anos. Então, essa noite nós vamos cobrir a nossa família, a nossa casa. Vamos orar por livramento. Nós vamos declarar que legiões do inferno sejam impedidas de agir na nossa vida, na nossa família. Amém, queridos? Você crê que Deus ouve essa oração? Vamos ficar de pé, eu também creio.
Nós vamos declarar esta noite que toda a legião do inferno seja imobilizada. É muito espiritual. Jesus, quando tratou com aquele moço, ali não estava uma figura com chifre. Ali não estava uma figura com rabão. Ali não estava uma figura com aqueles dentes e aquelas unhas. Era um ser humano. Ele estava lá dentro, muito espiritual. E ele começa a querer dialogar com Jesus, confrontar Jesus. Diz: o que você veio fazer aqui? Não é seu tempo. E eles ficaram apavorados, porque eles sabem que quando Jesus entra, eles têm que sair. E eles não saem porque eles querem, não, eles têm que sair. E eles ficaram apavorados quando eles viram Jesus, eles ficaram... Como não era o tempo realmente deles, eles fizeram lá, pediram a Jesus para deixar a gente, porque foi determinado uma área, eu já falei isso aqui, você sabe disso. Demônios territoriais. Existe um demônio que toma conta do Rio de Janeiro, que é o príncipe do Rio de Janeiro. Existem demônios, né, que são entidades que tomam conta de estado, de país, de cidades, de ruas, de bairro. E eles ficam ali, porque foram determinados que eles tomem conta e fiquem dominando ali. E tem legiões de demônios que mantêm uma família cativeiro há muito tempo. Foi determinado que eles ficassem ali naquela família, para levar aquela família à prostituição, às drogas, a um monte de coisa. Por isso que você vai ver nas famílias, isso tudo. Prostituição, drogas, um monte de coisa, porque ali tem um demônio territorial. E a Bíblia vai mais fundo, né? Fala de demônios, espíritos familiares. Estão na família, muito tempo. Daí você vai ver drogas na família, prostituição. Você vai ver um monte de coisa acontecendo naquela família, porque ali está em cativeiro aquela família. E eles tinham que cuidar daquele território, então eles tinham que prestar conta ao chefão. E eles ficam apavorados, e dizem: não é o tempo, o que você vem fazer aqui? A gente não pode sair daqui. Deixa a gente entrar então naqueles porcos, porque a gente vai ficar aqui pela região mesmo. E Jesus permite. Queridos, tem famílias sofrendo. Tem famílias que não percebem, tem nem noção de que o que está ali, agindo na família dela, são muitos demônios, e que eles estão há anos. Nós vimos lá em Mateus diz, né? Ele diz de rodear a terra, eles não acham, vamos voltar de onde nós saímos, porque quando a gente vem para Jesus, eles saem. Quando Jesus chega, eles ficam apavorados. Quando Jesus entra, eles têm que sair. Mas se a pessoa vai vacilando, vai se afastando de Jesus, eles voltam. E a palavra de Deus diz que eles voltam pior, porque eles voltam com mais 7. Você imagine, cada um tem é uma legião, imagine mais 7. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa fica pior do que era antes. E ele sabe que o fim dele está chegando. Naquela época ainda não era tempo, mas o tempo deles está chegando. E eles estão apavorados. E eles vão levar o máximo de pessoas com ele. E eles estão fazendo a cabeça de muitos. Quantos estão já fora do caminho do Senhor? Quantos? Ele sabe que o tempo dele está chegando. E a gente tem que se firmar.
Saia daqui hoje com esse propósito no seu coração. Não discuta, não brigue com o vizinho, não brigue com parente, com família, não briga. Não briga, sabe, com colegas, com patrão, não briga, não discute. A nossa guerra não é carne e sangue, é espiritual. Muitas vezes, muitas afrontas que recebemos, às vezes de membros da família. Muitas afrontas, sabe, querer espetar, afrontar. Aquilo é espiritual. Ali tem demônios. Então você precisa ter esse discernimento e sabedoria para lidar com isso. Entre em espírito e fala, Senhor, repreenda, sabe? Você não precisa falar com a boca não, fala, porque Deus vai ouvir. E quando Deus ouve o seu coração, naquele momento Deus envia anjo, a pessoa, ou ela se manifesta, ou ela fica caladinha. Porque Deus vai e tampa a boca dela. Ou então ela vai se manifestar. São legiões. Eu venço. Você vence, porque você é a igreja. Você vence porque você é filho de Deus. Com Jesus nós vamos vencer sempre. Não tem uma batalha que Jesus tenha perdido. Uma. Se a gente coloca Jesus na frente, Jesus vai na frente. Jesus faz essa obra. Aí tem pessoas, né? Aí pega, mata, xinga, larga. É espiritual. Mas essa noite, nós vamos começar no processo de cobrir a nossa família, a nossa casa. Os anjos do Senhor vão entrar lá. Vai exército. Eliseu disse, ó, o que está conosco, os anjos do Senhor, é muito maior do que o exército do inimigo. O que está dentro de nós, conosco, a palavra de Deus diz que é maior do que o inimigo. Você é muito forte. Quando você diz, eu sou poderoso, e é mesmo. Você pode dizer, eu sou poderoso, eu sou poderosa. Essas lacradoras aí, essa poderosa nem sabe de nada, não tem nem o Espírito de Deus. Mas a serva de Deus, a cristã, ela pode dizer que é poderosa. Por quê? Quem habita dentro dela é o Espírito Santo de Deus, é fogo, é uma dinamite. Nós somos poderosos em Cristo Jesus. Então nós vamos orar por livramento. Quando estava fazendo o louvor, Deus falou isso, trazer livramento. Talvez seja para um membro da sua família, para alguém. E nós vamos declarar a derrota de legiões dos infernos, imobilizar a sua ação em nossas vidas. Amém? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter os olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o Deus não falhará. Seu amor brilhará. Sempre cuidará de mim. Diga, nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Descansar em
Vamos fazer mais uma vez esse louvor e vamos dobrar o joelho. Vamos começar a cobrir a nossa família com oração lá onde eles estiverem. A nossa parentela, os nossos parentes, eles serão alcançados pela nossa oração desta noite. Aleluia. E tudo escurecer. Diga com fé, levante as suas mãos para o céu. Parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Diga: Céus e terra vão passar, mas o jamais vai passar. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. nada temerei, pois sei que não estou sozinho. Não está não. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Só a igreja, nada temerei. Nada. Para terminar, nada temeremos. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se você pode dobrar seu joelho, faça isso agora. Vamos interceder pela nossa família esta noite. Você não precisa ver, mas tenha certeza, é um fato. Legiões de demônios têm tentado destruir você e sua família. O inimigo, ele não sossega, e ele vai tentar sempre. Mas essa noite nós vamos cobrir toda a nossa casa. Nós vamos descobrir toda a nossa parentela, a nossa família, a nossa vida. E eu creio, queridos, que legiões do inferno já estão sendo incomodadas agora. O inimigo já está sendo incomodado agora. Creia nisso. Comece a orar pela sua família. Comece a orar pelos seus amigos. Mas principalmente para a sua família. Ore pela sua casa. Talvez essa semana você teve desavença em casa. Talvez você esteja passando por tempestade dentro de casa. Mas saiba que essas tempestades é a fúria do inimigo querendo trazer destruição para você. Mas Deus esta noite está te revelando e te mostrando quem é que está por trás dessa desavença, quem é que está por trás dessa tempestade. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite, Pai. A Tua palavra que revela aquilo que está oculto, Senhor. A Tua palavra que desfaz todos os laços, todos os planos das trevas. Nós estamos aqui essa noite em Teu nome, Jesus. O nome que está acima de todos os nomes. Tua palavra diz que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre todas as coisas, Jesus. Nós queremos nessa noite em Teu nome quebrar cadeias. Nós queremos nessa noite, Senhor, em Teu nome repreender toda ação do demônio contra a nossa vida, contra a nossa família. Nós queremos nessa noite em Teu nome, Senhor, pedir que o Teu exército de anjo vá ao encontro a cada membro da nossa família, aparentes distantes, Senhor, ó Deus, todos aqueles que estão sofrendo influência das trevas, e nós repreendemos todos os espíritos contrários ao Teu, que tem se levantado contra a nossa vida, contra a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos nessa noite que todo levantar das trevas já caiu por terra em nome de Jesus, porque a Tua palavra foi liberada nessa noite, dizendo, Senhor, que em Ti nós já vencemos. Maior é aquele que está em nós, Senhor. Maior é aquele que está em nós do que aqueles que se levantam contra nós. Ah, Senhor, nós repreendemos nessa noite em nome de Jesus toda luta, toda tempestade, Senhor, de ordem espiritual, tudo aquilo que o diabo tem lançado nesta noite para paralisar o Teu povo, a Tua igreja, nós repreendemos nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toda enfermidade de origem maligna, nós repreendemos nessa noite em nome de Jesus. Todo espírito que tem assolado, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, a Tua palavra diz que a porta do inferno não prevalece contra a Tua igreja. E nessa noite a Tua igreja avança em Teu nome, Senhor. Aleluias. Oh, aleluias. Que todos os caminhos, Pai, que esses espíritos malignos têm tentado fechar, todas as portas que têm se fechado, nós profetizamos portas abertas nessa noite em nome de Jesus. O Senhor tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que tem influenciado o Teu povo nessa noite, que não vem de Ti, que caia por terra, nós profetizamos a nossa vitória nessa quarta-feira, Power. Profetizamos que vamos sair daqui abençoados por Ti, vamos sair daqui curados, Senhor, vamos sair daqui com as nossas bênçãos vindas do Senhor. Ó Deus, se alguma coisa no mundo espiritual está tentando paralisar a resposta, a bênção do Senhor, que as cadeias das trevas sejam quebradas em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor que estão na região celestiais venha alcançar a Tua igreja nessa noite. Abençoa o Teu povo, ouve a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. O Senhor também vai de encontro àquela pessoa que está em casa agora, que talvez esteja de joelho. Deus, nós oramos por essas famílias também, que estão em casa nos assistindo, Deus. Aqueles que estão aqui no santuário, Pai, vai quebrando todas as cadeias. Deus, aqueles mesmos demônios que estavam lá e impedia, Senhor, ó Deus, a passagem, Senhor, sobre aquele lugar. Deus, nós repreendemos esta noite todo espírito de tranca-rua. Deus, todo espírito do inferno, legiões do inferno, nós declaramos esta noite a sua falência, em nome de Jesus. Toma os filhos das tuas servas, toma, Senhor, os casamentos, toma os maridos, as esposas, toma os lares aqui representados esta noite, e aqueles que estão nos assistindo, Deus, vai quebrando todas as cadeias agora, Pai, e em nome de Jesus, liberamos, ó Deus, a unção de libertação sobre essas vidas. Liberamos a unção, ó Deus, sobre esses lares,
Pai, libertação e cura, meu Pai. E em nome de Jesus, que famílias sejam abençoadas esta noite. Deus, protege, Senhor, dê livramento aos nossos filhos. Deus, toma as criancinhas, toma as crianças, ó Deus, desta igreja, toma as crianças, ó Deus, desta cidade, toma aquele, Senhor, que está nos assistindo do outro lado. Deus, guarda, Pai, o Brasil, guarda o Rio de Janeiro, guarda a cidade de Queimados. Deus, Pai, eu abençoo cada lar esta noite, em nome de Jesus. E eu declaro a vitória de Deus, do Espírito Santo. Em nome de Jesus, legiões do inferno, demônios do inferno. Talvez você esteja muito tempo nesta família, talvez você esteja muito tempo nesta casa, mas em nome de Jesus nós nos levantamos esta noite para te ordenar: saia agora em nome de Jesus. Nós quebramos todos os vínculos que tu tinha com esta família, com esta casa, e ordenamos agora que legiões do inferno caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que haja paz nesses lares, que haja reconciliação, que haja alegria, que haja prosperidade. Nós repreendemos toda a investida do inimigo e declaramos a vitória de Cristo para a glória do Senhor. E que a igreja do Senhor diga amém. Vamos ficar de pé. Estenda suas mãos em direção à sua casa. Onde está a sua casa? Estenda suas mãos em direção lá. Deus vai mandar fogo para lá agora. Você crê nisso? A oração do justo é eficaz. Em direção à sua casa, repita comigo: Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos, porque a tua palavra diz: levantai mãos santas, em direção ao meu lar agora, Deus, para repreender toda a investida do inimigo, toda a artimanha de Satanás, toda a obra, Senhor, do inimigo. Eu quero agora ordenar: se por um acaso está comandando lá na minha casa, eu quero ordenar que caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, vai passando agora fogo sobre os cômodos da minha casa. Senhor, vai passando agora fogo sobre o meu lar, sobre cada centímetro do meu quintal, sobre os meus pertences. Senhor, vai queimando agora todo o mal. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, que toda a legião do inferno seja repreendida. Eu declaro agora a derrota de Satanás, a derrota dos seus demônios, em nome de Jesus. E eu declaro o meu lar abençoado, cheio da presença de Deus. Diga: eu declaro e profetizo a bênção agora no meu lar. E eu renuncio e declaro que toda a artimanha do inimigo caia por terra agora. Diga: eu declaro que o meu lar é de Jesus, que a minha família pertence ao Senhor. E todo o empecilho, todas as barreiras, todo espírito de tranca-rua, tudo que estiver impedindo o meu caminhar, o meu avançar, a minha prosperidade, diga: eu derrubo agora, eu amarro agora e ordeno que saia da minha vida, que saia da minha casa e da minha família, em nome de Jesus. E eu declaro a paz no meu lar, eu declaro a prosperidade e a alegria no meu lar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Diga: eu profetizo esta noite que no meio da minha família, no meio da minha parentela, haverá salvação, haverá curas, haverá libertação. Diga: eu declaro e profetizo que aqueles que estão desviados já estão voltando, e aqueles que ainda não conhecem vão conhecer, porque esta noite eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus a salvação da minha família
para a glória de Deus. E se você crê nesse decreto, se você crê nessa oração, diga amém e dê a mais linda salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Pode ser melhor, querido. Aleluia! Aleluia! Só o refrão, só o refrão. Apagou aqui por quê? Nada temerei. Isso, diga. Pois sei que não. Você não está sozinho, querido. Sua voz faz milagre acontecer. Você não precisa temer nada. O Todo-Poderoso, Ele não é só Senhor das nossas vidas, Ele também é o nosso amigo. Querido, é muito espiritual. Você vai ver mudanças no seu lar. Nós vamos estar cada quarta-feira orando e intercedendo. Os dias são maus, mas nós temos o compromisso de abençoar. Eu creio que legiões do inferno foram imobilizadas esta noite. Pastor, lá em casa é uma confusão. Pastor, lá em casa é doença para cá, é doença para lá. São legiões. Mas se a gente orar, eles saem. E hoje eles foram incomodados. E eles não vão sair porque querem, não. Eles vão sair porque são obrigados. Porque Jesus entrou lá com os exércitos dele. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está neste mundo. Amém? Para a glória de Deus, seus caminhos foram liberados esta noite. Pastor, parece que tinha uma coisa amarrando. Sim, a Bíblia mostra que aqueles 2 demônios ficavam ali e ninguém passava. Aqueles demônios amarravam ali, eram os tranca-rua, e não deixava prosperar, não deixava a coisa avançar. Mas essa noite eles caíram por terra. E eu declaro isso sobre o seu lar, sobre a sua família. Amém? E vai haver paz, vai haver reconciliação, prosperidade, para a glória do nome do Senhor. Amém? Dê mais uma linda salva de palmas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca se esqueça de que você tem um amigo, o Todo-Poderoso. Amém, querido? Abaixa a cabeça. Também não aceita não. Não, mas eu não aceita não. Olha pelos olhos da fé. Olhe pelos olhos espirituais. A palavra de Deus diz que a nossa briga não é carne e sangue. A gente não tem que brigar com o outro. A gente não tem que brigar com a esposa, com o marido, com o filho, com o cunhado, com o genro. É espiritual. Dobra o joelho e diz: Senhor, o capeta está querendo entrar aqui em casa. Aí você vai ver como é que Deus vai. Amém, queridos? A gente não tem que brigar, discutir, bater e apanhar. Não, é espiritual. Amém, queridos? E essa noite eu creio que legiões dos infernos foram destruídos, caíram. Eles vão para onde eles quiserem. Na nossa casa não, na nossa vida não, né? Que a gente vai prosperar. Pai, obrigado por esta noite. Deus, abrimos este ciclo nesta igreja. Depois de 6 meses, quase 6 meses. Deus, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque vamos sair daqui revigorados. Vamos sair daqui, Senhor, power, cheio da tua graça e de poder. Deus, obrigado pela tua presença neste lugar. Deus, obrigado porque eu sei que essa noite terá frutos na nossa vida e na nossa casa. O inimigo, ele tem tentado, Senhor, calar a nossa boca, ele tem tentado nos separar, mas maior é aquele que está em nós, e as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Senhor, obrigado por tudo que recebemos esta noite, pelas curas, pelas libertações, obrigado pelas intercessões que aconteceram. Senhor, obrigado porque eu creio que a minha parentela, onde quer que eles estiverem, eles sentiram o toque do teu Espírito esta noite.
eles foram tocados, e cada família aqui, cada parente daqui, Senhor, também foram tocados por Ti. Deus, obrigado por tudo que Tu realizaste esta noite neste lugar. Agora leva-nos, ó Deus, aos nossos lares. Num Deus restante de noite abençoada, o restante de semana abençoada, e que domingo possamos estar aqui para adorar e glorificar o Teu santo nome. Deus, que a cada quarta-feira, Deus, a Tua presença seja, Senhor, esplendorosa neste lugar, ó Deus. Muito obrigado por aqueles que puderam estar conosco esta noite. Muito obrigado por aqueles que estarão nas outras noites. Leva-nos debaixo da Tua graça, que a Tua santa comunhão do Espírito Santo de Deus seja uma constante na nossa vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Vá em paz. Boa noite você que está em casa. Boa noite, uma restante de noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Saiam algumas pessoas pelas laterais, algumas pela frente. Amém. Beijo no seu coração. Leva a sua bênção. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh, oh. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre